Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu estou com ela. Engulam a sua saliva, porque ela vai falar tudo sobre deglutição e disfagia, um grande nome dessa área de estudo, Carol Silvério. Seja bem-vinda! Obrigada, Vinícius, obrigada, que receptividade maravilhosa. Obrigada por isso, pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer todo meu, é um privilégio estar nesse espaço, para poder trazer o meu olhar frente à disfagia. Eu tenho essa área de atuação exclusiva há muitos anos, então é um grande prazer, eu agradeço o convite, o espaço, a oportunidade de estar aqui. Você que nos acompanha, você pode ter certeza, caso você não saiba, né, disfagia é a área de estudo da fonoaudiologia que estuda a deglutição, que é um termo técnico, mas ou seja, a capacidade, a competência de engolir líquidos, alimentos, esse tipo de coisa. E foi uma coisa, assim, que é relativamente recente, assim, na fonoaudiologia, ou seja, cursos de fonoaudiologia, daqueles bem antigões, já nem estudavam isso, mas essa atribuição foi chegando para a gente e foi recolocando a fonoaudiologia numa situação de atendimento bem legal para dentro do hospital e também na reabilitação de pessoas, né, especialmente de mais idade, né, porque existe a presbifagia, ou seja, aquele enfraquecimento da musculatura, a pessoa vai ter dificuldade de engolir. Então, gente, a profissão da fonoaudiologia ela tem avançado muito para a área assim, para a terceira idade. Então, ela está se reinventando, porque houve um período que as pessoas falavam, fonoaudiologia vai trabalhar com criança e vai ensinar eles a falar R. Olha só como não tem mais nada a ver esse tipo de coisa. Aliás, antes de eu prosseguir, eu gostaria de lembrar, nós estamos aqui uma super especialista em disfagia, mas hoje estamos gravando, 10 de outubro, é o dia do audiologista. Queridos audiologistas, vocês são profissionais incríveis, é maravilhoso, né, dividir essa profissão com vocês, esse fono e áudio. Vocês são profissionais incríveis, vocês devolvem a audição a pessoas que estão aí em diversas posições, né? Tantos pesquisadores brasileiros de renome internacional. Nós já tivemos vários profissionais aqui no nosso podcast, audiologistas, né? Então, respeitamos muito essa área. E também outubro é o mês de atenção à gagueira. Nós também já entrevistamos profissionais que lidam com gagueira. Gente, eu adoro atender gagueira, mas eu não tenho gago para atender. Eu acho que os gagos não gostam de mim, né? E espero que eles venham me procurar. Mas vamos lá. Cleo, eu vou passar a palavra a você, para você continuar a condução, porque eu falei demais já. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui. E vamos iniciar, então, lá no começo. Nos conte um pouquinho de como foi a sua escolha, Carol. Como que você pensou, eu quero fazer fonoaudiologia. Você já tinha essa opção? Conte como iniciou. Tá bom, boa noite, Cleo, o prazer é todo meu estar aqui, e quero deixar aí os meus parabéns aos audiologistas também. Você sabe, Vinícius, que uma das frentes que eu tenho aí trazido em discussão é o quanto, né, é uma área diferenciada em disfagia, né, a gente não atua na mesma área, mas o quanto já se comprova que a perda de audição é algo importante para o aspecto cognitivo no idoso, e o quanto que o fonoaudiólogo que atende disfagia, está lá no home care, é ele que tem que levar essa informação, né, para trazer aí uma reabilitação precoce. Então, eu tenho conversado muito até com as empresas de aparelhos para realmente começar a entender o quanto essa entrada é importante para a gente prevenir. Então, meus parabéns aos colegas audiologistas, é uma área de atuação realmente importantíssima e de grandes aplausos, parabéns, viu? E respondendo você agora, Cleo, assim, eu sou fono há 20 anos, eu sempre falo para as pessoas não fazerem as contas, mas eu sou fono há 20 anos, fiz 20 anos de profissão esse ano. Eu fiz o Nesp em Marília, no interior do estado de São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje e me formei lá, eu sou de lá, né? Eu sou nascida em Marília.
E assim, eu queria ter uma história, sabe assim, do tipo, olha, eu quando criança fui... Não, na verdade é uma história que ela é um pouco, pouco palpável, assim, sabe? Mas que faz todo sentido. Então, eu lembro nitidamente que eu estava na 7ª série e eu tive a sorte de ter um livro super atual, porque eu estou falando de década de 90, né? Um livro super atual que, ao estudar o sistema digestivo, trazia que toda aquela parte de mastigação era tratada pelo fonoaudiólogo. Gente, claro que ali não tinha deglutição, né? Não tinha disfagia, imagina, né? Era um livro para ginásio e tal. E eu lembro que eu gostei tanto daquele capítulo, sabe? De estudar a questão do esôfago, de digestão, nananã, e eu fiquei com isso em mente. E aí eu dei sorte de ter a Unesp na mesma cidade que eu já morava, consegui fazer o curso, então eu entrei em fonoaudiologia sem saber exatamente, claro, você pesquisa antes de prestar esse vestibular, aquele movimento todo, mas eu entendi que tinha que ser área da saúde. Eu nunca tive vontade de ser médica ou de fazer medicina, eu queria realmente algo em reabilitação, algo em terapia, e eu fiquei com isso em mente, entrei, deu certo, e hoje eu realmente só trabalho com deglutição há pelo menos, assim, exclusivamente há uns 15 anos, mas desde então eu sempre puxei para essa área aí os meus estudos, as minhas pesquisas. Então, foi assim que eu me formei fonoaudióloga, e um livro que falava sobre essa atuação. Eu dei sorte de ter um livro bem atual. Desde o início, então, da faculdade, quando você iniciou, você já sabia que queria a área da deglutição? Não muito, porque eu brinco, mas é muito real, assim, ainda hoje, só sabe o que é disfagia quem atua ou quem já teve alguém muito próximo que tem disfagia. Então, eu entrei sem muito saber, eu tive uma grande sorte de ser aluna da professora Roberta Gonçalves, que é maravilhosa, internacional em disfagia, né? Então, o quanto que aí no 3º ano que eu fui tendo contato com essa área, eu fiz parte da Liga de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, então disfagia lá também, é uma área que eu não atuo, mas na faculdade a gente estuda um pouco de tudo, então do 3º e 4º ano aí sim, aí era só disfagia, eu ia nos congressos, já vendo esse tipo de atuação, aí realmente ficou desejo único, mas até o 3º ano, imagina, eu não conhecia, não tinha essa ideia. Ai, que bacana. E logo depois que você saiu, há 15 anos você trabalha apenas com deglutição, e antes disso você atuou em outras áreas, como que foi essa tua experiência pós-faculdade? Tá, então, eu me formei, aí eu vim fazer residência na ACD, na Associação de Assistência Criança Deficiente, aqui de São Paulo, onde eu passei ali por todas as áreas em neuroreabilitação, adulto e criança, então disfagia, comunicação alternativa, reabilitação auditiva, afasia, disartria, tudo em fonoaudiologia que envolvesse o paciente nesse perfil. Como eu já sabia que eu queria disfagia, então, claro, você acaba entrando nos grupos, entrando ali em grupos de estudo, em pesquisas. Direcionando mais para essa área daí, né? Exato. Mas, de início, a gente dança conforme a música, né? Então, ali, assim que eu fiz esse 1 ano de residência, eu já comecei a cobrir algumas licenças de alguns colegas fonoaudiólogos ali, e aí você atende de tudo, mas sempre foi mais disfagia. Então, eu já atendi ali, de início, os distúrbios oromioffuncionais, atendi muita disartria, atendi muita questão de comunicação no adulto, mas sempre puxando disfagia. E no começo, eu puxava muito disfagia adulto, eu acabava ficando muito mais nessa área, depois que o universo pede, que já estava ali presente, ele foi entrando com mais força, fui recebendo solicitações para falar sobre isso, e foi aí que meus estudos voltaram para pediatria de uma forma mais enfática, mas eu sempre segui com os dois, adulto e pediatria. E a Carol hoje é uma grande referência para todos nós na área de disfagia. E como que chegou a Carol, que promove cursos e que
ajuda outros fonoaudiólogos a se tornarem melhores, né, aperfeiçoados nesta área que você tanto ama e que nos inspira também. Eu sou suspeita porque também é uma disfagia e a Dani também. Uhum. Muito bem. Obrigada, Cléo, pela referência. Eu estou em mídias sociais de uma forma mais forte desde 2020, mas existe um histórico antes disso, né? Então, eu comecei a ser chamada para dar palestras, cursos internos inicialmente. Então, eu sempre falo, tudo inicia-se no serviço que você está, né? Então, é ali que a gente não pode perder a oportunidade de falar, né? Não perca a oportunidade de fala. Então, são nas reuniões clínicas, são nos cursos internos, e foi exatamente isso. Eu comecei a dar aula de disfagia nos cursos internos dentro da ACD, que foi a minha grande escola, sou eternamente grata. Ali eu assumi a disfagia em 2008, mais ou menos, e comecei a ser a responsável pelas aulas aos residentes, aos cursos de fisioterapia, e tem sempre alguém te assistindo. Eu falo isso para as pessoas, tem sempre alguém te assistindo. E ali, de uma desses cursos internos, eu recebi uma indicação para um congresso, fui, e ali nessa palestra tinham muitas pessoas de pós-graduação, de outros congressos, de outros departamentos científicos, que me assistiam, e ali tudo iniciou. Então, eu comecei a receber os convites para os congressos e as pós-graduações. Então, eu dou aula em especialização, aprimoramento sobre disfagia, desde 2013, 2014. Então, assim, é uma coisa muito anterior à entrada nesse meio digital. E aí, Cléo, eu detesto voar. Fico com cara de paisagem, ninguém entende o medo que eu tô, porque eu tô ali plena, né, com cara de que tá tudo sob controle, mas eu tô quase tendo ciricutico dentro de mim. Né, verdade, é um sufoco. E aí eu passei mais ou menos uns 3 ou 4 anos viajando quase todo final de semana. Então, eu trabalhava na ACD de segunda a sexta, até às 13, das 7 às 13. De sexta-feira eu já ia de mala, ia de lá para Congonhas e viajava. Então, às vezes eu voltava domingo à noite, às vezes era sábado. Então, pensa, para quem não gosta, ter que enfrentar o medo todo final de semana, chega uma hora que você fala, ok, preciso achar uma solução, né? Sim. E fora o cansaço, né? Chega um instante que você fala, não, eu preciso começar a decidir o que eu quero. As pessoas do aeroporto já sabiam que era você. Você chegava lá, chequinho, você de novo, como é que vai a família? Oi, Carol, né? Exatamente. E Vinícius, assim, eu brinco, mas é muito real, isso acontecia. Claro, não todas as vezes, porque quando a gente gosta. Mas quantas vezes eu chegava domingo à noite e eu sabia que eu ia ter que acordar às 5h30 no outro dia para estar na CD, eu chorava, tá? Mas tipo, não, sabe? Então, eu precisava de uma solução. E aí eu comecei a entender o meio digital. Eu fiz um curso gravado a convite do City Curso de Londrina, que deu muito certo. Falei, gente, o meio digital tá aí, eu fui começar a pesquisar, e aí foi quando eu resolvi realmente sair da ACD e começar essa empreitada. Então, veio daí, de 10 anos dando aula, entendendo que eu precisava de uma reformulação, entendendo que eu também precisava falar com outras pessoas, né? Aquilo precisava chegar, tinha um campo grande e comecei em 2022. Foram 2 anos tentando, gastando dinheiro, dando errado, muita coisa dando errado, tentando por formas que não funcionaram, até que realmente deu certo, e eu comecei aí o Disfagiando, que hoje é o meu curso digital, treinamento, que eu tenho um orgulho danado, em 2022, e seguimos aí. Poxa, que incrível. Fala pra gente um pouquinho sobre, eu vi aqui que você já tem uma carreira acadêmica muito profícua, você é pós-doutora, conta para mim como é que foi essa sua vida acadêmica, porque não é pouca coisa.
Não é, Vinícius? Eu tenho muito orgulho porque eu tive professores que me auxiliaram muito. Então, a hora que eu trago assim, olha, não é pouco, é nesse sentido. Eu tive uma oportunidade grande de conviver com grupos científicos que me ensinaram demais. E isso eu sou muito grata também, sabe? Então, quando eu saí da ACD, esse ano de residência, quando eu saí da residência, eu não sabia se eu ficaria em São Paulo, se eu voltaria ao interior, é uma mudança importante vir para São Paulo, que é do interior, e eu resolvi que eu iria para essa parte acadêmica, por sempre ter gostado, e comecei o mestrado, fiz mestrado e doutorado pela Unifesp, a Federal de São Paulo, a professora Maria Inês Gonçalves, que eu tive uma grande sorte de ter no meu caminho também. Eterna gratidão. E aí, quando eu defendi o doutorado, tudo aconteceu, assim, então isso é uma das coisas, Vinícius, que eu sempre falo para as pessoas, se você fez um mestrado, passou por ele, e minimamente teve uma afinidade, porque pode ser que você não gostou e tá tudo bem, Sim. né? Você não precisa fazer mestrado e doutorado, você não quer ir para uma carreira acadêmica. Mas, se você minimamente gostou, faça o doutorado, porque eu realmente acho que a partir dele você ganha uma maturidade científica, você escolhe o seu tema, você tem 4 anos, você já tem uma experiência, então realmente foi depois que tudo aconteceu. Então eu tive a sorte, e aí depois, como o meu doutorado, a escala que nós desenvolvemos, eu e a professora Marinês, ainda não estava do jeitinho que eu queria, eu falei, gente, respira e vamos mais um pouquinho. E aí eu tive um afastamento não remunerado da CD, então eles também me deram essa oportunidade. E aí foi onde eu fiz o pós-doutorado. Sempre ali, o doutorado e o pós-doc com as crianças da ACD. Então, as pesquisas foram todas ali. E o meu mestrado com Parkinson. Então, eu caminhei essa coisa toda. E o pós-doc? O pós-doc é essa escala em crianças com paralisia cerebral também. Uau! E aí, ano passado eu tive a sorte também, o privilégio, de por 1 ano e meio ser professora da Santa Casa aqui de São Paulo. Uou! Nós somos apaixonados pela Santa Casa. Tanta gente boa veio da Santa, olha aí, ó. Ela tá vendo? Tá vendo, olha lá. Meu sonho é fazer a pós de disfagia lá da Santa Casa. Olha, não é porque eu estava lá vendo tudo acontecer, não, mas de verdade é um curso extremamente bem estruturado e com uma prática, né? Que hoje realmente a gente tem dificuldade em encontrar formações robustas e que tenham aí a parte teórica muito forte, a parte prática também. Então, fica essa sugestão, Cléo. E aí eu fiquei 1 ano e meio ali como professora instrutora, o que foi um aprendizado gigante, mas por questões aí de escolha, de caminhos, eu precisei sair de coração na mão, porque foi muito bom, mas eram outros caminhos, outras escolhas, eu precisava reduzir um pouco a carga horária também, então eu precisei aí sair, mas eu deixo ali um aprendizado incrível que eu tive e deixo colegas que eu conduzo comigo no coração até hoje. E quando você faz essa transição de carreira de que você falou, para você, agora eu lancei um curso pela City Cursos Londrina, o pessoal da City Cursos, um abraço, já fui aluno do curso, fiz curso da Roberta Busch, o pessoal da City Londrina, excelente curso, inclusive, tá? Eu tive a oportunidade de fazer curso contigo ainda, mas já fiquei com vontade, eu também atendo disfagia, mas acontece uma migração profissional, porque a gente passa a ser fonoaudiólogo, no que tange a transmissão do conhecimento fonoaudiológico, né, no teu caso, com disfagiano, mas você vira empresária de si mesma, você vira a cabeça de um projeto, a cara de um projeto, e como é que foi isso para você? Foi desafiador, foi dificílimo, porque
todos nós que somos de uma área acadêmica, no sentido assim, fiz mestrado, fiz doutorado, já estava no departamento da sociedade. Então, assim, a gente tem um aprendizado, Vinícius, de uma linguagem específica, né? De uma postura treinada para aquilo que tem que ser daquela forma, né? E de repente, né? Exato, assim. E, de repente, você precisa adequar tudo. O que não é perder ciência, né? É adequar tudo em termos de comunicação. Então, em 2020, quando eu resolvi para esse meio, é que veio pandemia, então a coisa precisou ser mais rápida do que eu imaginava. Mas eu fui estudar, Vinícius. Então, assim, eu me matriculei em um curso de marketing digital, para eu entender cada um dos passos. Então, assim, precisa, né? Eu não acho que todo mundo precisa estar em um meio digital, apesar que hoje, até para atendimento, eu sinto que busca-se muito ali. Mas, se você se propõe a estar em um meio, você tem que entender como ele funciona. E não é um entender como ele funciona no sentido, deixa eu entender como ele funciona para, de repente, quando o curso chegar. Não, não é isso. Cada veículo de comunicação, ele tem uma característica. Então, não adianta eu achar que eu vou me comunicar ali da mesma forma. Então, assim, de início, funcionou muito bem, porque eu não tinha muitas pessoas ainda falando de disfagia ali, de disfagia pediátrica muito menos, então era uma oportunidade. Só que, para eu realmente conseguir, o que a gente fala, estourar a bolha, né, para eu conseguir sair ali de alunos que já me conheciam, de pessoas que já dividiam departamento comigo, que já me conheciam, eu precisei adequar o meu conteúdo. O que não significa cair qualidade, significa mudar a comunicação. Então, Vinícius, foi extremamente difícil, porque eu tive que me redesenhar. Eu tive que entender que eu não preciso perder ciência, eu posso ter ali uma janela onde eu discuto artigo, mas eu preciso ter uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais rápida, uma comunicação que atraia, se eu quiser que a informação chegue. E de início, assim, e eu sempre trago essa fala, quando a gente está em um departamento, quando a gente está em um meio, a gente tem a sensação de que todo mundo conhece aquilo, de que você fala para todo mundo. Não é verdade. Então, com o lançamento dos cursos, em que foi dando tudo muito certo nas primeiras turmas, e que eu percebi que ou eu me divulgava ou não chegaria mais pessoas. E como assim, se eu estava em um departamento? Por quê? Não, a gente está falando com uma outra parcela de colegas que são muito mais do atendimento e que pode não te conhecer. Então, isso, para os colegas da ciência, de início, não faz tanto sentido. Então, entenda que eu precisei olhar para questões que eu olhava e pensava assim, ok, é diferente do que eu imaginava. Que não quer dizer reconhecimento, quer dizer preciso chegar lá. Então, foi um início muito difícil, porque foi necessário reformular, mas é bom demais. Eu realmente adoro esse meio. Eu brinco, eu falo, gente, pode me chamar de blogueira, não tem problema. Não tem problema nenhum, porque é isso, é usar um meio para chegar, para fazer a informação chegar lá. E, Vinícius, tem algo que eu defendo muito, que é assim, o meio digital, ele é um meio que você precisa estar, então, assim, não adianta eu reclamar que tem alguém falando coisa errada se eu não me proponho a estar lá. Eu tenho que dar a oportunidade de um conteúdo de qualidade para quem quiser buscá-lo. Mas nessa hora, eu não preciso refinar a informação como se eu estivesse escrevendo para uma revista, por exemplo. Como se eu estivesse fazendo uma palestra de congresso. A informação vai estar certa, mas ela tem que ter a linguagem do digital. No instante que os colegas estão próximos e permitem uma discussão maior numa caixinha de perguntas, ou que apostam e estão no seu curso, ali você coloca a ciência no colo dele.
Então, você precisa fazer o conhecimento chegar. E aí, conseguir lidar com ele para trazer aí a robustez da ciência e uma conexão mais próxima. Poxa, cara, eu vou dizer, você se comunica tão bem, olha que fala mais língua, gente, é coisa maravilhosa mesmo, é gostoso demais te ouvir. Aliás, me diga uma coisa, quando você saiu desse meio puramente acadêmico, que eu vou dizer que o teu trabalho, quando foi para o Desfagiando, deixou de ser, porque não é, mas então quando você saiu desse meio que é puramente acadêmico, que foi para divulgação do conhecimento científico, né, você sentiu que o pessoal da academia torceu o nariz? Você acha que isso acontece? Porque eu já tive queixas de colegas assim, fala, cara, quando eu fui para o digital, quando eu comecei a vender, quando eu virei assim vendedor de curso, não sei o que lá, as pessoas torceram o nariz para mim. Você sentiu isso? Olha, eu tive sorte, viu, Vinícius? Eu tive sorte. Pode ser que tiveram colegas, mas isso não chegou em mim, tá? Então, assim, de verdade, eu recebi apoio. De verdade, eu recebi apoio tanto dentro da Sociedade Brasileira de Fono, que eu já estava em coordenação do departamento de disfagia, ou seja, eu estava em uma posição dentro de uma sociedade científica, e ali eu sempre recebi apoio, de verdade mesmo. Que maravilha! E mesmo fora, assim, com outros professores, outros acadêmicos, eu não senti indiferença, eu não senti uma coisa fria. Então, assim, mas essa sua fala, ela é muito real em outras áreas. Eu acredito que talvez o fato de eu ter dado aula nas especializações, em outros meios, já há muito tempo, ter trazido ali o quanto que eu realmente tenho uma seriedade no ensino, talvez trouxe essa retaguarda, sabe? Assim, ó, tipo, ok, vamos apoiar, porque realmente ela vai levar seriedade. Então, muito pelo contrário, assim, eu tive muita sorte, eu tive pessoas que me procuraram e me fortaleceram, sabe? Que maravilha! Mas isso dá um frio na barriga, viu, Vinícius? Você achou que isso pudesse acontecer? Sim, porque é um meio, hoje não muito, mas há 4 anos atrás, antes da pandemia, pensa antes de pandemia, porque depois todo mundo entrou. Pensa antes. As pessoas que estavam ali, você realmente estava se expondo. Tanto que as minhas primeiras postagens, o meu primeiro story, era eu falando baixinho, com todo cuidado, sabe assim? Então, com certeza, mas eu não posso reclamar. Eu nunca senti essa frieza, essa falta de apoio, esse maravilha, torcer de nariz. Você tem uma carreira sólida que a precede no digital, como você mesmo, né, mostrou para a gente. Então, eu acho que eu fiz boas pontes, sabe? Assim, eu acho que eu tenho colegas muito queridos, sempre tive essa sorte de ter ali pessoas ao lado, próximas, realmente apoiando. Então, eu não duvido que muita gente possa ter sentido isso. Pode ser que não chegou em mim, mas eu de verdade senti acolhimento, quanto classe, quanto disfagia. Senti sim. E seria muito interessante que esse tipo de reserva, esse gap, né, se fechasse, porque, assim, se a academia avança em conhecimento científico, para ele chegar lá no consultório, às vezes não é por meio da academia, às vezes é por meio do curso livre. Então, o curso livre ele tem uma importância na qualidade da fonoaudiologia brasileira que é incrível. Eu vou falar todo fonoaudiólogo, eu acho que posso falar por todo, porque foram todos que eu já ouvi falar. Fala, nossa, eu fiz cursos livres que valeram para mim mais que uma disciplina na graduação. Porque agregou coisa demais, porque justamente, como você falou, quando eu coloco a pessoa lá dentro do Esfagiando, ali eu entrego todo o conteúdo científico. Então, olha o privilégio de quem faz curso com ela. Né? Olha a maravilha que é. Obrigada. Né? Então, porque você vai colocar toda essa tua carreira, todos os louros dessa tua carreira, o conhecimento à disposição de quem confiou em você, e é incrível. E eu também sou infoprodutor, acho que eu posso dizer, né, gente, estou na 5ª turma do Transcrição Fonética, né? Porque foi assim... Com certeza! Virei infoprodutor, porque antes de eu me formar, eu vim de letras, né? E eu tinha muitos colegas com dificuldade. A transição fonética, nossa, é complicado, eu tenho que dar linguagem.
E eu nem sou muito da linguagem, eu falei, mas esse negócio de transcrição fonética eu manjo. Eu passei o ano novo criando uma aula, tá? E falei, gente, é um preço simbólico para quem é da turma aí, para quem é da faculdade. Vai, e deu muito certo. Ah lá, tá bem. E agora eu tô na 5ª turma já, tá com inscrições abertas, galera. Inscrição fonética, próxima aula, será dia 31/10, aí passar o Halloween comigo, expulsando as bruxas da transcrição fonética. Adorei, adorei. É isso mesmo. E assim, mas pensando, Dani, Vinícius, Cléo, as sociedades científicas mudaram também. Isso há muito tempo, tá? Há muito tempo. Então, assim, hoje, os congressos, e eu posso dizer, porque eu estou lá dentro de organização, há 9 anos já, eu estou no meu 9º ano de sociedade, hoje em dia, não só hoje em dia, há alguns anos, existe uma preocupação gigante de que a atividade que está sendo criada ali tem a relevância científica, mas também tem a relevância clínica. Tem que trazer resultado, tem que fazer sentido. Né? Então, assim, hoje eu vou trazer quanto departamento de disfagia, que hoje eu estou ali em vice-coordenação, coordenação de Kika Hartmann. Quando a gente senta para montar uma grade, a ideia é trazer a dúvida clínica, né? Ali, professores, mas todo mundo atende, todo mundo tem um consultório ou está num hospital, né? Então, assim, entende aonde está pegando, entende onde está a dúvida. Então, quando a gente monta a grade, claro, é importante levar ciência, as palestras levam isso e tem que levar. Mas o quanto que, além das grades nas salas científicas, eu vou ter agora no Frei Caneca, no CBFA, uma arena nos 3 dias de atividades práticas. É hands-on na veia. Então, assim, com cuidado, com cautela, com ciência, mas que, assim, prática clínica, não é? Então, assim... Eu estava dizendo agora há pouco para a Carol que só aparece na câmera quem está falando, mas quem está gravando, nós nos vemos todos aqui. Eu estava mostrando a língua, porque tem uma colega nossa que está dizendo que não vai mais ao congresso. E aí eu falei... Não vai mais ao congresso, vou desconvencer agora, mas por que? Me conta. Agora, olha, eu estou revoltadíssimo com isso, cara. Aí eu entreguei, eu mostrei a língua, porque ela falou que ela ama disfagia. Eu gosto de disfagia, mas ela ama, e falou que vai ter uma arena com atividades práticas. Ela botou a mão na cabeça assim, não vai? Gente... Posso contar? Olha, eu aproveitando o espaço. Por favor. O ecossistema, e eu não vou exagerar, eu estou praticamente, eu vou referir isso, é quase que o 4º andar todo do Frei Caneca. Tem outras salas de outras áreas. Carol Meu Deus do céu. Pois é, corre, Dani, que dá tempo. Sabe que assim, ó, inscrição tá feita e o hotel está Inscrição tá reservado. feita das 2. E o hotel está reservado. A gente então, só... bora! Vem, porque assim, salas científicas todas ali, eu tenho outras salas de outras áreas, mas sala de disfagia, sala de gerontologia, fono-oncologia, DAP, os estandes todos em disfagia com soluções, com produtos e a arena, arena, menina dos nossos olhos, 80 lugares, 100% hands-on. Então, de verdade, eu sou suspeita. Dani, acho que precisamos revisar nossos objetivos. Eu tenho, gente, eu vou falar, ó, na moral, Vinícius, cara. te recolhe, Vinícius, te recolhe. Não, gente. ele tocou no ponto certo, deixa A Carol já colocou aqui a lenha na fogueira e já tocou o dedo na ferida aqui das 2 da disfagia. Te recolhe. Eu adoro o jeito que a Dani fala, gente. Eu tenho vontade de carregar ela no colo. É tão bonitinho, cara, esse jeitinho dela falar. Gente, é que assim, queridos ouvintes, queridos espectadores do Fórum do Recreio, o SBFA, o CBFA é o grande encontro dos fonoaudiólogos do Brasil. Então, no ano passado, com 4.000 e tarará pessoas lá, foi quase 10% dos fonoaudiólogos do Brasil lá. Então, assim, mano, é a nata. Como é que você não quer estar lá? É uma coisa... tanto e é uma conhecimento troca científico, que a gente tem em cada congresso, né? networking,
Gente, ai. Mas, É, ó, Isso. Carol, se essas meninas aqui do resolverem ir, eu estarei lá, tá? Para te dar um abraço. Me avisa, Vinícius, por Tá. favor. Uhum. Você Nós- me procura, a gente tira a foto, A gente posta e tira marca foto. elas. Isso, vamos matar de inveja, tá? Porque eu estarei lá. Isso. Ai, que Sabe que assim, sacanagem. a gente, aqui no podcast, a gente conhece muitos fonoaudiólogos, mas não pessoalmente. E aí o congresso nos proporciona isso. Né? Exato. Uhum. No ano passado, a gente encontrou muitos fonos que estiveram conosco aqui no podcast pessoalmente. E isso é muito bom, né? Essa troca que a gente tem, né? Especial. E assim, eu brinco, mas é muito real. Eu brinco com essa frase, ó. Que o melhor dos congressos acontece fora das salas. Sim. Mas não é? Era a Expo. Exatamente. Então, assim, eu brinco que eu vou ter que andar com uma maquininha de café, porque tem muita gente que eu conheço só pelo Instagram e que eu já marquei café. Aonde vai acontecer, eu não sei. Mas eu vou ter que pôr a maquininha. Tem um stand lá, Casa de Disfagia, então vou pôr lá, vou falar, gente, aproximem-se, a gente vai, porque eu quero conhecer todo mundo. Né? E o quanto isso é especial, o quanto você vai tendo contato com o que existe, já leva as coisas para sua casa, já testa ali. E a ideia é. Isso é verdade. Tem que ir para o congresso com 2 malas, né? Uma vazia e uma cheia, porque voltam as 2 cheias, né? É verdade, por isso que eu vou de avião e volto de ônibus, que aí no ônibus é mais sossegado esse negócio de mala. Exatamente. E a ideia das atividades hands-on, Cléo, é exatamente isso. Para que você possa pegar na mão, sentir o dispositivo, entender como ele funciona e ver o quanto te faz sentido. Então, quero foto na arena, todo mundo que estiver nos escutando, nos vendo, passa lá, o departamento de disfagia todo, a gente vai estar lá para esse instante que vai ser único. Esse botar a lenha na fogueira, desculpa meninas, não era só para acender vocês, mas é para você, fonoaudiólogo, de repente, acadêmico de fonoaudiologia, que não se inscreveu nesse congresso ainda. Olha, eu não conheço ninguém que tenha ido ao congresso e tenha falado assim, cara, eu me arrependi disso aqui. Não, cara, é um evento incrível, eu sou fã, né, da Sociedade Brasileira, eu sou fã do congresso, e, gente, é muito gostoso, gente. É muito gostoso você fazer parte daquilo, você divulgar que fez parte daquilo, dar uma mensagem, entendeu? Quando você fecha a sua agenda, vai falar assim para o seu paciente, falar assim, eu não vou estar atendendo esse dia, essa semana aqui, porque eu estarei no congresso internacional. Bicho. Exato. Isso é uma coisa que agrega valor no teu trabalho. A gente tá brincando, a gente dá risada, né? Mas a gente sabe o quanto o congresso faz essa ligação da teoria com a prática, quanto o congresso aguça, né, essa questão desse olhar clínico e o quanto isso é importante para nós. E de repente você está lá no congresso e você encontra a Carol, de repente a Carol que você via lá no Instagram, você está almoçando com ela. Exato. Né? Trocando uma ideia, marcando um café, né? Marcando um café, um chopp, não sei, né, cara? Isso. Né? Se você tiver algum problema, deglutição, está muito bem acompanhado. Já vou estar lá. E eu falo algo que é muito real. É que eu estou em uma posição, como eu estou há 9 anos na sociedade, dá a sensação que é porque eu estou lá. Não é. Antes disso, eu já ia anualmente. E o quanto você precisa ser visto. Eu falo isso para as pessoas. Você tem que ser visto, para todo mundo lembrar, para o paciente, para te chamar para uma palestra, para várias coisas. Então, assim, o congresso é, sim, dentro, fora das salas, um ponto importantíssimo de network. Então, eu espero todo mundo lá. Isso aí. Carol, você falou que você tem consultório hoje? Não, assim, eu hoje tenho uma equipe, a gente tem um grupo juntos, eu e o fonoaudiólogo Rodrigo de Paula, que chama Casa Disfagia. Então, era um projeto que desde maio já está sendo executado, é uma equipe de atendimento em disfagia, aqui na cidade de São Paulo, que vai ter o seu local físico, que já está sendo providenciado, e a minha ideia é trazer ali muito de treinamento, muito de estágio, linkar o Disfagiando,
ali também, mas não perder o atendimento. A ideia é realmente, então, hoje a gente atende pela cidade os atendimentos domiciliares, e eu e Rodrigo, a gente acompanha a discussão de todos os casos. As pessoas acham que não é real a hora que eu falo isso, né? Porque às vezes as pessoas, elas me procuram para atendimento, né, de um caso ou outro. Eu, infelizmente, não atendo mais. Hoje eu mantenho 3 pacientes que já eram meus há muito tempo, e que por um apego emocional mesmo, eu acabo não conseguindo passar para outro colega, então adoro, estou ali, mas o quanto que eu não quero nem posso e nem vou me distanciar dos atendimentos. É ali que eu aprendo, é ali que eu executo, não tem como você ensinar se você não está com a mão ali, né? E o quanto que ter essa equipe, que são fonoaudiólogos renomados, com formações, realmente muito especialistas, tem sido um aprendizado gigante, então é uma troca. Então, quando eu falo que eu supervisiono, eu estou discutindo o caso com eles, né, que já tem uma experiência gigante, então eu estou aprendendo a todo tempo, e eu tenho muito, muito orgulho da Casa Disfagia, porque a gente realmente tem uma entrega alta, quando a gente se propõe a fazer aquilo que a gente realmente pode e consegue. Então, por exemplo, se eu recebo uma indicação de uma criança, só vai atender aquela criança quem sabe, quem é especialista em criança. Se é um idoso com quadro demencial, a mesma coisa. Então, assim, a gente não tem aquela ansiedade de abraçar os atendimentos. Eu quero a coisa fluindo bem, devagar, com uma entrega alta. Então, a gente tem o nosso Instagram, que ele é informativo, então, @casadisfagia. A gente tem ali uma série de conteúdos para a população, para que todo mundo tenha ali uma oportunidade, um diagnóstico precoce em disfagia, a gente colabore de uma forma global com o público. Achei. Achou? E eu consiga levar um atendimento do jeitinho que eu gosto. Com esse cuidado, com esse capricho, com essa qualidade. Então, eu hoje não atendo mais, mas estou na Casa Disfagia, a gente vai ter um stand lá no congresso, então que todo mundo possa ir lá, conhecer nossos produtos, nossos fluxos, conhecer os cursos. Eu vou estar ali, então, para que a gente possa tomar um café juntos. Tá bom. E olha só, eu estava até mencionando, obrigado por ter contado essa ideia das coisas, Casa Disfagia, coisa maravilhosa, do stand, né? Mas imagine você, acadêmico de fonoaudiologia, fonoaudiólogo. Eu, por exemplo, eu estou aqui em Cascavel, Paraná. Aí eu vou lá, a gente almoça, toma um café junto, bate papo, e aí de repente vai parar lá no caso dela. Olha, quem que você acha que pode acompanhar esse caso lá em Cascavel, Paraná? Alguém que ela conheça. E ela vai conhecer onde? No congresso. Porque se você é um fonoaudiólogo, não é um fonoaudiólogo que vai ao congresso, ela já sabe que você é um cara que está preocupado em se especializar, em se aprofundar, entendeu? Então imagina como vai chegar um paciente até você tendo sido referenciado pela Carol. Com a confiança e a aderência que ele vai ter ao teu tratamento. Gente, são coisas... Eu estou jogando isso para o nosso público porque eu estou assim, junto com a SBFA, não formalmente, na missão de fazer com que esse seja o maior congresso de todos os tempos. Eu quero ver o sucesso dessa empreitada, que eu sei que dá muito trabalho. Aliás, você sabe onde vai ser o ano que vem já? Eu sei algumas informações de bastidores, mas eu não sei. Não sei, Vinícius. Olha, eu tentei, gente. Eu tentei. Mas ela foi muito... A gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo. Não, é sério, existem possibilidades, mas a gente não sabe mesmo. Porque o foco é esse agora mesmo. Claro. E de verdade, Vinícius, ele já é o maior. Então, assim, tem que estar. Se eu sou fonoaudiólogo aqui no Brasil, eu tenho que estar no maior evento da América Latina da minha área. Né? É a Disneylândia dos fonoaudiólogos, gente. E que vai ser nosso. Né? Então, assim, a gente tem que realmente valorizar em estar ali. Eu tenho um orgulho imenso da sociedade há muitos anos, seguirei sempre. Então, eu realmente visto a camisa para que funcione e dê certo, que eu realmente acredito.
Infelizmente, eu escrevi um livro infantil que era que eu ia lançar agora no Congresso, mas a ilustração demorou bastante, está quase pronto, então pelo tempo acho que não vai rolar para lançar no Congresso. Tá. Mas eu queria lançar esse livro no Congresso, cara, porque eu acho que vale muito a pena lançar lá, porque tem muito profissional lá. É um livro que fala sobre disfonia infantil. Que legal, parabéns, parabéns. Ai, gente, então eu tô já me coçando aqui, não vou dizer que tô com a roupa de ir, porque falta mais de um mês, mas assim, eu tô me coçando para ir, eu quero ver você que nos escuta participando, tá? As pessoas que não foram ano passado, que eu chamei para ir, depois falaram que ficaram babando na cobertura que o nosso Instagram fez, inclusive, né, do tudo que estava rolando. Essa cobertura vai acontecer de novo, né, e quem mora no nosso coração vai receber nossos mimos. É isso aí, é isso aí. E a gente super agradece esse apoio, essa parceria, essa participação, de verdade. E a gente quer intensificar essa parceria ainda mais, tá? A gente quer aprofundar muito isso, porque como falei para você quando a gente estava começando, né, nós fazemos o podcast, é uma coisa voluntária nossa. A gente não ganha, a gente quer divulgar, né? Esse podcast é um produto do nosso deslumbre pela fonoaudiologia, né? Que começou quando a gente era acadêmico, né? Então, isso aí. Agora me diz uma coisa, agora mudando de assunto bastante, a fonoaudiologia, ela passa por um momento de franca expansão. Nós tivemos aqui nesse podcast a honra de receber o Leonardo Lopes, e ele falou aqui com a gente sobre que essa é uma profissão que não tem uma tendência de vir a ser substituída por inteligências artificiais, porque nós trabalhamos com reabilitação e saúde, e assim, a demanda por fonoaudiólogos está muito alta, mas nem tudo são flores. Nós tivemos recentemente alguns episódios de atrito especialmente com o conselho da categoria dos médicos. E eu tomei a liberdade de puxar esse assunto no podcast do episódio passado, eu mencionei isso de leve com a Isa Strasbourg, mas porque a Carol ela realmente se posicionou e colocou a cara para defender a nossa categoria, né? E esse conflito, esse atrito se deu, primeiro, se eu tiver incorreto, por favor, me corrija, Carol, primeiro com uma resolução, né, que dizia que existiam atos que eram atos praticados por fonoaudiólogos que deveriam ser praticados apenas pelo profissional otorrinolaringologista. E isso gera uma confusão na população, porque parece que quando o Conselho Federal de Medicina fala que aquilo é um ato do médico tal, parece que não é dos outros profissionais da saúde, mas eles não regulam as outras profissões da saúde. Então, se o médico falar bem assim, quem faz isso é o médico, e se o Conselho de Enfermagem falar quem faz isso é o enfermeiro, os dois podem fazer. Porque quem regula o enfermeiro é o Conselho de Enfermagem, quem regula o nutricionista é o Conselho de Nutrição, quem regula o fonoaudiólogo é o Conselho de Fonoaudiologia. Mas aí depois veio outra, e essa outra foi mais amarga, porque ela mencionou os profissionais da saúde. Cabe ao profissional fisioterapeuta fazer isso, cabe ao profissional fonoaudiólogo fazer isso, a gente falou, o terapeuta ocupacional também é mencionado, a gente falou, numa clara tentativa de que esse conselho estivesse ditando regras para profissionais de conselhos que eles não regulam, né? Então, Carol, você quer conversar a respeito disso com a gente? Eu quero, e eu super agradeço você entrar nesse assunto, porque a gente precisa falar sobre isso. Não adianta eu continuar aqui montando meu Disfagiando, eu continuar lá na casa de disfagia, eu continuar nos meus stories, fingindo que isso não está acontecendo, né? Porque é algo muito sério, né? Vinícius, Dani, Cléo, é algo muito sério. Quando saem essas resoluções, principalmente a primeira, que eu estou sem esse número agora, peço desculpas, ela vem ferir a nossa autonomia, e nessa hora é preciso um posicionamento forte que aconteceu sim em boa parte da classe, né? Ainda bem, na verdade, assim, todos são contra ela, né? A gente não tem fonoaudiólogos apoiando, imagina, de forma alguma. É uma posição unânime de ser contra ela. A grande questão é que a gente precisa ter uma postura coerente com essa
intenção e com essa ideia. Eu entendo que existem percepções diferentes quanto ao que deve ser feito. Olha, o Vinícius me pôs uma cola aqui, resolução 2384 de 2024. Obrigada, Vinícius, do Federal de Medicina. A gente precisa, eu entendo que fonoaudiólogos possam não, talvez, às vezes até não poder ou não querer um posicionamento mais forte. Eu acho que tudo que a gente não precisa, Vinícius, é ter uma classe rachada agora, sabe assim? Uhum. Eu me posicionei, eu não, então a gente... Não, é tudo que a gente não precisa. A gente precisa de uma classe unida, que se apoie e se compreenda. O que eu não posso é ter posturas como se nada tivesse acontecendo, porque aí realmente é uma chancela ao outro lado do tipo... É baixar a cabeça para isso. Estamos seguindo, né? Uhum. E quando vem a segunda resolução, mostra que realmente a coisa está muito grande. E eu vou ser muito sincera e respeitosa, tá? É uma fala muito respeitosa, porque tudo que a gente não pode é ter uma classe quebrada. Mas é uma fala que, além de ser respeitosa, ela é uma fala que eu gostaria muito que fosse escutada com o coração de todo mundo, para que entenda o porquê que eu estou trazendo isso. A resolução, a primeira, ela sai numa sexta-feira. Na segunda, a gente recebe diversos relatos de fonoaudiólogos que atendem disfagia no hospital, que tiveram a sua autonomia já modificada. Já até fiquei sem voz. Meu Deus, gente, que horror. Ou seja, pessoas que estavam esperando esse dispositivo legal para falar, viu, não se mete nessa área. Exato, e no sentido participação nos exames, no sentido liberação de via oral, de sonda ou não, os fluxos modificados. E eu não estou trazendo colegas que não saberiam ter um jogo de cintura político ali. Pessoas de muita referência. Então, nos mostrou quanto atendimento em disfagia, né, quanto classe que atende disfagia, o quanto que realmente é uma resolução que preocupa, porque a gente, estando nos ambientes hospitalares, por mais que eu diga assim, isso não manda em mim, essa resolução, eu tenho as minhas, é um ambiente médico, a gerência é médica, quem manda na UTI é um médico, não é? Então, assim, como que eu vou ter força dentro desse ambiente, com uma resolução dessa eu não vou ter. Então... Traz hostilidade ao meio. Exato. Então, assim, a gente precisa do fonoaudiólogo que atende disfagia sendo apoiado pela classe como um todo. E a grande questão é assim, Vinícius, eu de verdade acho, e os nossos órgãos regulatórios já há muito tempo estão tomando todas as providências que são cabíveis, eu de verdade acho que futuramente isso cai. Eu de verdade acho, porque ela é inconstitucional. O problema, Vinícius, é que enraiza. Então, quando você muda um fluxo dentro de um serviço, quando você desce a autonomia de um profissional, quando você põe ele subordinado a outro profissional, e isso perdura, você enraiza isso quase como cultural. Então, a minha maior preocupação, que me fez trazer um posicionamento que foi visto como mais forte, mas foi extremamente respeitoso e tem sido, é para que a própria classe que criou a resolução tivesse uma conversa interna, né? E eu fiz esse convite já, eu faço aqui de novo. Eu tenho diversos colegas médicos, coerentes, a gente não trabalha em disfagia sozinho, é uma equipe multi, que eu tenho certeza que são contra essa postura, que são contra esse posicionamento. Eu sei que ele não representa, talvez, a maioria da classe. Porém, eu não vejo um movimento quanto à classe deles para auxiliar com que
essa intervenção que só vai prejudicar o paciente, esse é o mais prejudicado, ela caia por terra, assim, um grande processo. Então, eu faço um convite de novo, para que os colegas médicos que entendam a importância de uma intervenção interdisciplinar de qualidade, tragam postagens falando sobre isso. O quanto uma atuação multidisciplinar ela é necessária para uma reabilitação, cada profissional com a sua área de atuação. Então, a ideia de trazer um posicionamento mais forte, que eu gostaria que tivesse sido não só da disfagia, é para provocar uma discussão interna na outra classe, para que isso pudesse cair o quanto antes. Ou que, de repente, o incômodo ficasse maior. Mas não aconteceu, infelizmente, né? E em instâncias superiores, se eu não me engano, lá em 2014, já havia um entendimento de que o CFM estaria impedido de fazer resoluções que interferissem em outras profissões da área da saúde. E é por isso que a gente também imagina que isso vai cair, que não faz sentido. No entanto, eles retornando a isso também gera confusão, porque vira uma notícia, né? Olha, agora o profissional tal não pode mais fazer isso. E aí, como você falou, muda fluxo, lá o plano de saúde se adequa, aí depois cai. Aí não é todo mundo que fica sabendo que caiu. Quando cai, não tem a mesma divulgação, né? Então, isso gera uma confusão. Aí fala, mas isso era assim, eu vi a notícia. Não, mas mudou. Cara, isso gera uma bagunça. Exato. E uma hostilidade, cara, para o cara chegar e falar, tive autonomia profissional mexida, né? E falei, eu estava contando que eu fui questionar profissionais médicos aqui da região, justamente para eles levarem essa discussão para dentro dos seus conselhos. Né? Essa segunda resolução, que é a 2416, 19 de setembro, né, e eu também peguei uma cola aqui, não sabia de qual, né, é que ela chega a mencionar que os profissionais médicos não poderiam realizar exames que foram pedidos por profissionais não médicos. Então, eu, como fonoaudiólogo, se eu peço uma nasofibroscopia para ver um exame de imagem de voz, não posso, se é isso, se eu tô levando o paciente para o consultório do cara, e eu preciso disso, por exemplo, o cara está lá com incômodo, e a minha conduta terapêutica vai depender de eu ter esse exame de imagem, que como é um procedimento considerado invasivo, ele é considerado tão invasivo, ele é considerado invasivo, é ato médico, tá? Então, eu preciso disso aí para definir minha conduta terapêutica. Se eu optar, por exemplo, por fotobiomodulação, eu vou estar favorecendo a multiplicação das células, o aporte de proteínas, mas e se for uma neoplasia? Eu vou estar favorecendo, vou estar jogando no time da neoplasia. Então é importante para mim. E a saúde do paciente vai ficar prejudicada, porque senão ele tem que passar por um clínico geral e falar, meu fonoaudiólogo pediu isso, você pode pedir para o especialista? Gente, não faz o menor sentido. Essa é a questão. E é isso que eu tenho dito aos colegas, assim, vai enraizar. Então, assim, é um pedido mesmo que eu faço a todo mundo fono, né? De outras áreas, porque eu vi muito disfagia falando, talvez por ter chegado já tão rápido. Né? E a gente escutou, e os relatos, Vinícius, são muito fortes. Então, nos doeu, sabe? Assim, para mim, claro, tudo bem, eu tô aqui, o Disfagiando, eu tô com a casa de disfagia, está tudo bem. Mas é uma classe sendo atacada. Então, eu peço, de verdade, as demais classes nossas, né? Que realmente possam entender, tudo bem, é inconstitucional, tudo bem, muitas vezes a gente está em serviços que não está tendo problema, que ótimo. Mas não está sendo a realidade. A gente tem que, de alguma forma, ter posturas mais fortes quando a gente teve e talvez venha a ter de novo essa possibilidade. Eu imagino que alguns profissionais, desculpa interromper, eu imagino que alguns profissionais possam ter falado assim, eu não quero publicamente me dispor para a categoria médica, porque eu, como profissional da saúde, dependo de indicação de médicos para colocar pessoas dentro do meu consultório. Mas você pode fazer isso com a elegância que lhe é, fonoaudiólogo, característica como um profissional da comunicação humana, fazer isso sem gerar essa indisposição, gerando debate, né? Porque o profissional com que eu conversei, por exemplo, ontem, um cara que era do Conselho Regional daqui da minha cidade, eu falei, você acha isso correto? Você acha?
Mas não, mas é que nesse caso, eu falei, nesse caso não, mas e nesse caso? Porque isso está ferindo, né? Então, para eles levarem para dentro, né? E claro, como essa resolução ela afeta não só a fonoaudiologia, mas todas as outras áreas da saúde, está havendo, estou vendo também muitos enfermeiros, assim, eles estão, assim, revoltados com essa questão, e com razão, né? E com razão, então, nós tivemos muitas vitórias esse ano, uma que eu posso mencionar, né? Esse ano saiu em abril a resolução que autoriza os fonoaudiólogos a trabalhar com PIX. Esse mês agora, recentemente nós tivemos um congresso FonoPix, né? Que também foi uma vitória, porque a classe médica também estava contra que outras categorias da área da saúde trabalhassem com as PICs, sendo que isso no SUS já estava liberado. Não sei se você gosta ou não de práticas integrativas e complementares, mas há quem goste e quem faz um trabalho bacana, né, com isso. Então, e também para lembrar você, fonoaudiólogo, que esse ano haverá eleição, né, nos conselhos, e isso não é uma coisa secundária, né, porque quem está vestindo a camisa e botando a cara a tapa e sentando e discutindo a melhor abordagem para gerar menor desgaste, são essas pessoas que nos representam politicamente. Então, esse é um momento importante de você conhecer as suas chapas, tá? E, inclusive, eu gostaria de dizer, Carol, que o Fórum no Recreio está aqui aberto e gostaria, em caso de haver, por exemplo, na federal, mais de uma chapa, de receber as chapas aqui para conversar, para apresentar, para levar para a população interessada, e também as regionais, se acharem convenientes, né? Aliás, eu espero que, como aqui eu e a Cléo somos do 3, a Dani é do 7, né? Mas estamos para qualquer outra região que queira apresentar e conversar sobre os conselhos, sobre a sociedade. Você acha que é a terceira membro da sociedade que eu me lembro aqui, que nós já tivemos, além do Léo, nós tivemos a Thaís Vaiano, que eu acho que ela é da sociedade na área de voz, a Jaqueline Juinho, acho que ela já fez parte da sociedade, hoje ela é fiscal do conselho. Isso, já tivemos, né, membros assim, dessas instituições. Nós queremos estar próximo para ajudar com esse serviço de divulgação. Então, isso é importante, porque quando dá uma crise assim, né, algumas pessoas, o conselho está contra mim. Não. Quando dá uma crise assim, são eles que vão para lá, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar ao vivo, por uma transmissão, essa questão das PICs, quando o Lauro, que é o representante jurídico do CFFA, foi lá no Senado fazer uma audiência, e cada representante tinha um representante de cada profissional da área da saúde, né, tinha nutrição, e eu fiquei falando, vamos ver como vai ser o pronunciamento do nosso conselho, e foi o advogado, mas o cara matou a pau de um jeito, cara. O cara mandou ver, cara, eu falei, cara, esse cara representa, o cara mandou muito bem, cara, e isso é importante, porque isso é importante para você ver que se a gente não tá esperto, os caras querem engolir a gente. É isso. E, assim, algo que é muito importante que eu traga, Vinícius, assim, eu tive e tenho um posicionamento forte, mas em nenhum instante a nossa classe me atacou, tá? Em nenhum instante, colegas, membros de mesmos grupos, nenhum instante eu senti algo ruim, tá? No sentido ríspido, claro que tem pessoas que pensam diferente, mas em nenhum instante, eu me senti sendo nada, assim, foi realmente muito tranquilo, e eu defendo isso. E muitas pessoas, porque o meu grande posicionamento frente a isso foi escolher não estar em uma fala de um congresso, né? Com o coração na mão, porque eu realmente respeito demais a sociedade científica organizadora daquele evento, que não tem nada a ver com esse movimento, né? Então, eu realmente a respeito e fiz isso de forma de coração apertado, porque eu sabia que eu estava, quanto sociedade científica a eles, né? Quanto departamento deles, eu estava trazendo um prejuízo, né? Que era com pouco tempo alguém sai de um programa, é muito difícil. Mas foi necessário de uma forma muito respeitosa. Quando eu tive esse posicionamento mais forte, em nenhum instante
eu senti que eu estava sendo retaliado, ou que eu estava sendo mal vista, de jeito algum. Eu até acho que aí a gente teve um movimento vindo junto, né, com essa postura. O que eu gostaria que tivesse acontecido era que outras áreas fora a disfagia também pudessem ter olhado para esse instante como necessário. Né? A gente estava ali com uma oportunidade que sim traria prejuízo, por um lado que a gente não gostaria, mas que era uma oportunidade de se fazer mais ouvido e não permitir, talvez, tanto enraizamento. Então, foi essa a minha grande questão, mas eu sinto uma classe que se une frente a isso. Eu só gostaria que realmente os posicionamentos fossem um pouco mais presentes, um pouco mais claros, entendendo que não é o seu serviço, que não é a sua equipe, que não é o seu trabalho, é uma classe sendo atacada de uma forma muito importante. Né, tem aquela frase, como é que é? Primeiro brigaram com fulano, mas eu não me importei porque eu não era fulano. Depois brigaram com cicrano, mas eu não me importei porque eu não era cicrano. Depois vai chegar em você. A gente tem que estar... O preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso é do Benjamin Franklin, né? Mas, mudando de assunto de novo, já que a gente falou disso aqui, isso é muito importante, eu precisava falar desse assunto, também estava aqui na nossa garganta. Isso é algo importante, assim, eu tenho falado muito sobre isso e nunca sou eu que levo. Então, eu sinto assim, é um assunto que tem que ser falado, assim, as pessoas estão precisando falar sobre ele, sabe? Mas para levar essa conversa para outro rumo agora, nos atendimentos que você fez na sua vida, na ACD, enfim, na vida, eu queria saber se teve um caso, ou 2, ou 3, o espaço é seu, para assim, que te marcou, que tocou seu coração, ou porque foi engraçado, ou porque foi tocante. O que marcou você? Nossa, que pergunta profunda, né? São 20 anos já, né, Vinícius? Então, foram muitos casos. A ACD é uma grande escola, né? Então, eu tive ali a oportunidade de atender uma diversidade grande de pacientes. Eu consigo, claro, pensar em vários casos que me vêm muito forte. Não todos com o desfecho que a gente acha, né? Então, ela tirou a gastrostomia dele, ele comeu de tudo, então esse é o meu... Não, assim, tem um caso que ele é muito forte em mim, de um atendimento de uma criança que já chegou em mim gastrostomizada, então uma criança com paralisia cerebral, e que tinha uma hipersensibilidade gigante, então qualquer toque levava ela numa náusea, que levava ela numa cianose. Então, era uma condição muito grave. Então, eu realmente não consegui liberar via oral, de nenhuma forma. Mas todo o trabalho realizado trouxe possibilidade de sentir um sabor. E eu sempre falo que quando a gente consegue, nesses casos muito graves, dar oportunidade para os pais oferecerem sabor. Óbvio, eu gostaria que ela comesse um prato, eu gostaria, mas não dava. Mas o quanto que sair de uma criança que qualquer toque levava ela numa condição clínica grave, para uma oportunidade dela sentar em mesa e eles colocarem um saborzinho do que eles estão comendo, isso é de uma emoção muito grande. Então, assim, eu passei sim por casos de pacientes adultos que tiramos tráqueo, tiramos gastrostomia, reabilitou, AVC de tronco, aquele paciente que ninguém acreditava mais. Tudo isso é muito importante, mas esses casos que liberar 5 ml, sabe assim, liberar o saborzinho, fazer com que aquele paciente que era aspirado 10 vezes ao dia só seja aspirado na hora que ele acorda. Gente, o ganho de qualidade de vida disso, né? Você não ter aquela sonda entrando no seu nariz várias vezes ao dia. Então, essa menininha, ela me marcou muito, assim.
foram muitos anos ela ficando bem, depois pela gravidade clínica, infelizmente ela foi a óbito, né? Era uma criança clinicamente muito grave, mas não foi pela parte pulmonar, ela pôde receber, ela teve qualidade de vida e troca, e uma criança que motoramente era muito grave, mas que cognitivamente respondia bem, e que houve essa troca. Então, ela me marca até hoje, eu deixo ela como exemplo sempre. E obrigada por poder falar dela. Ah, imagina, a gente que agradece, deixa o nosso coração cheio, especialmente porque é um caso que muitos profissionais poderiam contar com um caso de frustração. Primeiro, porque o paciente foi óbito, e segundo, porque você não pôde liberar a via oral. Mas você ressignificou essa questão. Você transformou isso numa vitória do caso. Né? Agora eu queria falar... Como é lindo, né? Ai, gente, desculpa. Desculpa as outras áreas. Desculpa, eu respeito, é tudo muito legal. Mas disfagia, gente, a possibilidade do sabor na boca, a possibilidade de tomar água para os pacientes que conseguem, não é. É a área mais maravilhosa da fono. Eu também sou apaixonada. Desculpem as demais. Desculpem as demais. A gente ama algumas delas, a gente não é tão apaixonada por outras, né? Porque tem coisa que não dá, tem coisa que a gente não tem perfil. Quem acompanha aqui o nosso podcast sabe das nossas preferências, né? Mas vamos combinar que disfagia é tudo de bom, né, gente? Vamos combinar que o pessoal da área da disfagia aí é guerreiro. E assim, eu acho que, como a Carol falou, e a gente é encantado com o trabalho dela, né? E é uma referência para nós, é essa questão do olhar, né? De tu saber que ali tem alguém em casa. Ali é o amor de alguém. E que essa pessoa tendo uma qualidade de vida a cada passo, a cada dia, a cada instante, nem que seja só com o sabor, é algo que faz a gente repensar, inclusive, a nossa vida, né? Então, assim, a gente aprende a cada minuto, a cada dia. E essa semana foi muito engraçado que eu recebi um telefonema de uma família pedindo para eu ir avaliar uma vovozinha, né? Uma senhora, ela me disse. E daí eu disse, o que, né? Pedi qual era a demanda e tal. Sim, ela está com 95 anos e ela pede muito para tomar água. Então, assim, a gente queria que tu avaliasse para ver se pelo menos um pouquinho de água a gente pode dar para ela. O verão está chegando agora, né? Gente, eu não tenho vaga na minha agenda, mas o que eu vou fazer? Eu vou ir lá sábado de tarde, eu disse para a família, sábado de tarde a gente vai dar um jeito, a gente vai lá, porque, sabe, é além do trabalho, é além de você ser simplesmente um fonoaudiólogo, é além de tu ser simplesmente alguém que trabalha na área da saúde. É tu olhar para aquela pessoa e saber que tu pode contribuir, nem que seja um pouquinho no início ou no final da carreira dela, é impressionante, é lindo demais. Eu sou apaixonada pela disfagia. É isso, Dani, é isso. É maravilhoso mesmo. Mas o que eu ia falar para você, Dani, eu estava achando você muito quietinho, eu queria ver você falando. Aí você falou. Segue daí, Dani. Quietinha, porque aqui, ó, na minha região tem muita chuva, hoje choveu o dia inteiro, a minha internet está o caos, então, assim, eu com certeza vou ter que rever esse episódio, porque várias partes acabaram cortando e eu tô na luta aqui para conseguir falar um pouquinho. Carol. Estamos cada um em um estado, né? A Dani, Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Catarina, o Vini de Paraná, e aí a Carol de São Paulo. Então tá olha como a internet nos traz possibilidades, né? Nos aproxima. Exatamente. Carol, diante de tudo isso que você falou, diante de toda essa tua trajetória, de tudo que você já viveu dentro da fonoaudiologia e ainda pretende viver, qual é o teu recado para aquela pessoa que está pensando em fazer fonoaudiologia, que já ouviu falar de fonoaudiologia e se encantou um pouquinho? E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque eu fiquei muito feliz, hoje eu contei para o Vini e para a Cléo também, por inspiração de mãe. A minha filha é enfermeira, minha filha do meio, e hoje ela inicia os estudos dela na área da fonoaudiologia. Inspiração de mãe. Qual é o recado que você dá para esse estudante que está chegando agora, ou para essa pessoa que está pensando em cursar fonoaudiologia?
Vamos lá, Dani, é uma pergunta difícil e ao mesmo tempo muito boa, né? Porque a gente pode entregar o coração nessa hora, né? Eu sou uma apaixonada, tá? Eu sou realmente uma apaixonada, então eu sempre tento peneirar um pouco, sabe? Porque quando a gente tem um olhar muito açucarado frente a algo, a gente tem uma tendência por muita luz e muita coisa, mas de verdade, assim como todas as profissões, a gente tem nossas dificuldades totais de espaço, de possibilidades, de acesso, mas que eu vou concordar, acho que foi o Vinícius que trouxe isso, que a gente está em franca ascensão. Nunca se falou tanto da necessidade de uma boa comunicação, e as mídias sociais trouxeram isso ainda mais forte. E que a gente não esqueça que nós somos os profissionais da comunicação, esse lugar é nosso. E trazendo para a minha área, né? Então, assim, nunca se falou tanto em disfagia, e eu ainda tenho um subdiagnóstico gigante em disfagia. E já faltam profissionais. Essa minha fala não é uma fala exagerada. Faltam profissionais que atendam disfagia. E vai faltar cada vez mais, porque a gente está falando sobre ela. Então, o que eu posso dizer? Que a gente está diante de uma área que tem um leque gigante de atuação, que vai da leitura escrita à audição, passando por várias vertentes de comunicação, do sistema oromiofuncional, de deglutição, que vai da escola ao hospital. Então, a gente tem uma série de possibilidades de atuação, que é uma área desafiadora, sim, porque quando eu tenho tantas áreas de atuação, eu preciso estudar muito. Então, quando a gente sai dos grandes centros, a gente não pode atender uma área só. É difícil a gente ter profissionais. Eu sou uma privilegiada de só atender disfagia há muitos anos, não é uma realidade. Então, é uma profissão que a gente estuda muito, é uma profissão que a gente tem um leque de possibilidades grande, mas é uma profissão em ascensão e é uma profissão recompensadora demais. Fora esses relatos que nós trouxemos em disfagia, né? E eu sempre falo que tem dois instantes que me emocionam demais em disfagia. O primeiro estou em um paciente adulto com sonda, aquela coisa toda, eu ofereço água. Não é a feijoada, não é o chocolate, a água, a expressão facial de um paciente com sonda, tomar o primeiro gole de água é indescritível, eu não consigo descrever. E a outra, quando eu estou com isso, ó, me emociona, eu estou com a criança no colo e ela olha para cima e sorri. Para mim, ali acabou. Ela pode não engolir mais a sessão toda, tá tudo bem. Ali ela já entregou tudo. Então, é uma profissão que, apesar das suas dificuldades, apesar de ser extremamente nova, de todas as brigas que a gente ainda tem por espaço, é uma profissão que recompensa demais quanto à atuação. Permitir que uma pessoa se comunique com qualidade, o que quer ser que seja essa qualidade para ela, permitir que uma pessoa se comunique, seja por um recurso alternativo, até uma comunicação, pensando aí, uma comunicação de liderança, né? Então, todas aí o espaço que existe entre esses dois extremos é de uma recompensa gigante, porque se comunicar é se estar presente, é você ter ali uma possibilidade de participar, de ser ouvido e de se colocar. E fora isso, o quanto que a nossa atuação traz possibilidades de prazer com a alimentação, de uma boa condição de todas as funções relacionadas aos órgãos fonoarticulatórios, e aí vem a fala, e aí vem a deglutição quanto sistema oromiofuncional, e quanto isso vem de uma possibilidade grande de se ter ali um sono bom, de uma alimentação boa. Então, a gente tem uma vertente então, se estuda muito, mas é recompensador demais a gente realmente atuar quanto fonoaudiólogo. E cada vez mais a gente tem uma posição muito forte frente às equipes. Cada vez mais
se entende, se fala sobre a nossa importância. Então, eu sou suspeita, mas se eu puder dar uma orientação, eu falo, faça assim porque é recompensador demais. E olha aí, dia 27 de novembro estaremos lá. Vou até colocar Uau. um timer aqui. Quantos dias falta para 27 de novembro, Google? Não me conta, não me conta hoje, não, que eu tenho muita coisa que fazer até lá, vai me dar um nervoso. Tá bom. Eu vou pesquisar porque eu não vejo a hora, né? Porque eu não vou ter que fazer palestra, eu não vou lançar livro, eu não vou apresentar artigo dessa vez. Eu vou só, vai ser só a parte boa, mas eu tava contando os dias agora, eu não vou te contar, porque você pode dar um abraço. Porque eu tô bem. Tá? Isso, tá? E eu tô louco. Cléo, o que você vai contar pra gente agora? Acho que já deu um bom tempo. Quer fazer a última pergunta? Nós estamos com quase 1h30. Aí eu falo muito. Ótimo. E daí juntou com mais 3 tagarelas. É que quando a gente gosta de um determinado conteúdo, de uma determinada área, ou o fonoaudiólogo por si só já gosta de falar bastante, né? Então, aí quando a gente se junta em 4 fonoaudiólogos, acontece isso, né? E aí quando tem a grande maioria dos fonoaudiólogos aqui presentes gostam de disfagia, então a gente gosta de conversar. E o Vini é um comunicador nato, né? Então... fofinho. Mas é mesmo. Obrigado. Que vermelho. Mas então é isso, Carol, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco, em compartilhar conosco a sua história, de toda a sua trajetória que nos inspira. Muitíssimo obrigada, estamos muito, muito, muito felizes e realizados em tê-la aqui. Com certeza, se estivermos no congresso, vamos combinar um café, né? Eu prestei atenção se estivermos, Vinícius. Tá melhorando. Brincadeira. É que, sabe, a Dani estava me mandando mensagem, Cléo, acho que vamos, né? Aí o coraçãozinho já está balançando aqui. É que, na real, o nosso coração balança muito, sabe, Carol, para ir. E tanto que nós fomos as primeiras, quando lançou, né, o Vini também, a comprar nosso ingresso, o hotel já está tudo reservado. Só que quando a gente começa a ver as demandas e o dia vai se aproximando e a gente não tem perna para tudo isso, né? Então, assim, começa a bater um desespero, né? Então, assim, a gente precisa repensar algumas coisas. Talvez a gente se encontre. Isso aí, faço votos que sim, mas eu super entendo. A gente tem uma rotina muito puxada, Sim. Mas, assim, de verdade, Dani, vale a pena. Não é porque eu tô lá, não. Vale a pena de verdade. Mas, assim, eu quero agradecer muito. Vocês foram muito carinhosos comigo de entender. Gente, eles foram muito carinhosos, pacientes, de entender todos os momentos, né, de dificuldade de minha agenda, coisas assim. Obrigada mesmo, de coração. Não foi só um entender, foi um acolhimento que eles tiveram comigo. Obrigada, de verdade. E obrigada pelo papo tão suave, tranquilo, que me abriu portas para falar desde coisas importantes, tensas, que a gente não gostaria de falar, mas que precisa, até de trazer o meu olhar, né, o meu caminho aí, realmente trazer isso. Então, obrigada por esse espaço, pelo carinho que vocês me receberam, pela forma como vocês fazem essa discussão que é tão gostosa de estar aqui, tão importante para a fonoaudiologia. Parabéns e muito obrigada, viu? Gente, a gente agora desmanchou aqui com esses elogios aqui. Vamos precisar descer de volta para a cadeira, que a gente está flutuando. E esse bate-papo que a gente não vê o tempo passar, espero que tenha sido tão prazeroso para você que está nos acompanhando. É sempre um prazer ter você conosco. Fique ligadinho, porque muitos episódios outros virão. E durante o congresso, em novembro, estaremos lá, fazendo a nossa cobertura maravilhosa pelo Instagram, né? Se você não tiver a felicidade de estar lá, acompanhe, né? Eu quero conhecer todos vocês, inclusive a Carol, que eu ainda não conheço pessoalmente, tá? E, como sempre, para me despedir, eu digo, a gente se vê no próximo episódio. Até mais!